Boa noite, gente. Todas as pessoas que estão presentes nesse momento. Então, partindo aí da temática, uma primeira questão que eu queria provocar reflexões é a gente pensar por que não uma história indígena? Porque eu não acredito numa história indígena, porque seria uma história específica dos indígenas. Eu acredito para a gente pensar os indígenas na história em relações com outros grupos humanos, seja os colonizadores, seja os próprios indígenas, seja os negros escravizados e negras escravizadas que foram traficados e traficadas da África. Então, por isso que a ideia, ainda que a gente pense, fale história indígena, é pensar os indígenas como protagonistas na história. E essa relação específica que eu tento esboçar aqui, com um ambiente bastante peculiar, onde habitam os povos indígenas no semiárido nordestino. Também eu pensei necessário, de antemão, informar que eu estou tratando aqui dos povos indígenas no semiárido, é um recorte específico do Nordeste, mas lembrando que existem povos indígenas na região litorânea no Nordeste. E o Nordeste aqui que eu me refiro, outro recorte, significa do Piauí até o sul da Bahia, né, até a Bahia, propriamente dita. Por que não o Maranhão? Porque o Maranhão já tem outra configuração geográfica, geoambiental, que seria o meio norte, né, assim que é pensado também. Então, pensar esses indígenas no semiárido, não estou incluindo os indígenas que habitam o litoral, como os Tremembé, lá no litoral cearense, próximo do Piauí, como os Tapeba e os Anassé, na região metropolitana de Fortaleza, como os Potiguara, no litoral da Paraíba, como os Laçu, na zona da Mata de Alagoas, próximo ao litoral, e como os Pataxó e os Tupinambá, do litoral da Bahia. Eu estou tratando aqui especificamente bastante peculiar, bastante específica, do semiárido do Brasil, que é o semiárido nordestino. Então, eu apresento esse slide aí, que de uma certa forma expressa essa relação intrínseca, íntima, bem próxima entre populações indígenas, povos indígenas e esse espaço habitado no semiárido. Temos aí o canto do toré do povo Pipipã. O toré é uma expressão socio-religiosa dos povos indígenas no Nordeste, é uma dança coletiva, os indígenas chamam ela de brinquedo, e brinquedo assim, como lazer, mas ela tem um sentido religioso e também político, identitário. Sempre que os indígenas têm uma mobilização por direito, uma afirmação identitária, o toré, que é essa dança coletiva circular, ela é dançada como uma afirmação identitária. Ela também é um espaço de lazer, podemos dizer assim, de reunião desses grupos, mas não deixa também de ser identitário e no sentido religioso. Nesse caso, o povo Pipipã é um povo que mora no município de Floresta, próximo à Serra Negra, que é a primeira reserva biológica do Brasil, que é criada lá pelos anos 40, 50, e essa região de floresta é no semiárido pernambucano, né? E eles então cantam essa parte do toré, chamam de toante do toré, são pequenos versos, né? E exatamente nesse canto, eles mostram essa relação bem próxima com esse espaço específico. E o próprio nome do povo Pipipã, Pipipã de Cambichuru, significa filhos da Serra Negra. Eu estava no pé da serra, para que mandaram chamar, mas eu estava no pé da serra, eu veio no baque do pé e na força do maracá. O maracá também, ele é um instrumento, né, uma cabaça com sementes, com alguma coisa que faz o chocalho, ele também é utilizado para o acesso aos encantados, né. Então, essa relação bem próxima desse povo indígena, dos muitos povos indígenas do Nordeste, com esse espaço, com a Serra Negra, que é uma região onde eles habitam. E esse mesmo povo, eu apresento aqui para vocês, fotos desse espaço. A gente estamos em meio a caatinga, gente. Então, a vegetação do bioma caatinga, com
as características que nós conhecemos, o clima muito quente, chuvas, eu vou retomar isso, escassas, secas, estiagens prolongadas, mas no meio da Caatinga vocês têm esse espaço aí, como vocês podem ver, Mata Atlântica, Mata Serrana, eu vou retomar isso mais adiante, é um brejo de altitude, uma zona onde as condições climáticas são bem mais favoráveis em relação ao entorno, né, isso é uma ilha de umidade, por ter matas, por ter nascentes de rios, os riachos e rios que correm, seja em direção ao deságua no São Francisco ou no litoral pernambucano e na maioria dos lugares nesse nordeste, esses rios nascem nessas regiões montanhosas chamadas brejos de altitude. E no caso dos Pipipã, Serra Negra, nesse lugar chamado Floresta, essa serra, essa foto do meio aí, ela abrange esses 3 municípios, Floresta, Tacaratu e Inajá, onde há a presença de povos indígenas. E aí nesse espaço temos essas árvores, a foto maior, onde esses índios estão utilizando o fumo e a fumaça, é o acesso aos espíritos que, para os indígenas habitam esse estão nesse ambiente, né, habitando esse ambiente. Nós encontramos nessa outra foto esse pau d'alho, onde cabe 9 pessoas, isso em meio à caatinga, gente. Isso é uma árvore milenar, né, onde as pessoas podem até se abrigar nela. E esse mesmo espaço que a gente vê em meio à caatinga, verde, com nascentes de rio, então esse espaço que é um ambiente, de moradia, de habitação dos indígenas e do ponto de vista simbólico, dos encantados, são esses seres sobrenaturais indígenas. Próximo, por favor. Então existe essa relação muito próxima entre os indígenas e esse ambiente específico. Para a gente compreender melhor a distribuição espacial dos povos indígenas do Nordeste, então eu apresento a vocês aí no lado esquerdo um mapa que está pouco dimensionado, mas só para a gente compreender essa presença indígena no Nordeste, e vejam que boa parte se encontra exatamente no interior da região, que compreende o semiárido, esse outro mapa do lado direito, onde está essa mancha, essa parte amarela. Nós temos uma zona litorânea, que é mais úmida, obviamente, e perceba que boa parte do Ceará é considerado semiárido, a gente vai caracterizar melhor mais adiante, mas percebam que o Nordeste, boa parte dele é considerado semiárido, e esse semiárido que inclusive avança pelo norte de Minas Gerais, parte lá até Tocantins e chega até o Espírito Santo. Essa região, mais adiante nós vamos retomar o que caracteriza essa região, e essa região, olhando o outro mapa, é intensamente povoada de povos indígenas. Esse semiárido, ele também pode ser representado nesse mapa e, de uma certa forma, nos evidencia as regiões montanhosas e também as regiões verdes, né. Então esse é um mapa que dá para caracterizar melhor essa presença, de fontes de água, de brejos, de montanhas, e para nós aqui é importante esses brejos, os brejos que são de altitude ou de pé de serra, eu vou retomar mais adiante. Mas esses brejos são disputados historicamente, porque é lugar de água, de vida, né, com os indígenas, os colonizadores. Então, esses brejos, eles significam a vida, porque onde tem água, em meio à caatinga, esse ambiente, como eu já citei, e é onde ocorre escassez de chuva, estiagens periódicas, secas prolongadas, mas é nesse ambiente que nós encontramos esses brejos, essas áreas serranas, onde está exatamente habitado pelos povos indígenas. Então a gente tem vários exemplos, desde a Serra Negra em Floresta, como em Palmeira dos Índios, em Alagoas, nessa região do Semiárido, no interior de Alagoas, como também próximo à floresta, outra região, o território capinoado, o Vale do Catimbau, uma região que é muito conhecida por vários sítios arqueológicos, como os Quiriri lá de Mirandela, né, perto de Euclides da Cunha, onde o conflito de Canudos, aquela região também é um brejo de altitude, próximo ao Rio São Francisco, em Abaré, habitado pelos Tumbalalá, ali próximo ao Rio São Francisco,
que é uma região também do semiárido, mas que a proximidade do Curvil possibilita a vida, como também próximo a São Francisco, esses sertões de São Francisco, que compreende, Bahia, Pernambuco e Alagoas. No caso de Pernambuco, é bem característico o nome dessa região que está habitando o Espancararu, em Jatobá, Aldeia do Bem-Querer, o Aldeia Brejo dos Padres, outra aldeia importante. Como também a gente tem aqui a Aldeia Fidelis, em Itauá, no Ceará, onde estão os Tabajaras. São todas regiões montanhosas e de brejos de altitude, que possibilita fontes de água, nascentes de rios, e possibilita a vida, né? Então, se a gente observar a habitação dos índios nordeste no semiárido, todos eles são em brejos de altitude. E aqui eu trago um exemplo concreto de Pernambuco, para a gente ter uma ideia. Os vários povos indígenas que habitam em Pernambuco, eu chamo a atenção para a localização onde esses povos habitam, né, do ponto de vista geográfico. São serras, são vales, são margens de ilhas de riachos, são próximas a rios, chamando a atenção que, à exceção do São Francisco, esses outros rios são intermitentes. São rios que secam durante o período de estiagem e voltam a ter água só nas grandes chuvas. Mas é possível, no leito desse rio, cavar poços e ter acesso à água durante determinados períodos, desde que a seca não seja uma estiagem muito prolongada ou uma seca, né? Mas, em geral, esses espaços são os espaços que têm água, e essa água é importante para a vida humana, para a vegetação e também para os animais. É isso que possibilita, em meio à caatinga, a presença dos povos indígenas, uma presença milenar. Então, do ponto de vista das paisagens, para a gente compreender melhor, eu apresento aqui, por exemplo, o povo Pancará, que mora na Serra, observemos, Serra do Arapuá, que faz parte do complexo da Serra do Umã. Observe quão verde, quão está verde essa região. Isso é um brejo de altitude e ao redor, no entorno, é uma região muito seca, mas observe que lá em cima, na Serra do Arapuá, tudo verde, e é exatamente o lugar de habitação do povo Pancará. Do lado direito, a continuidade da Serra do Arapuá, nós temos a Serra do Umã. E na Serra do Umã, observem também que é um espaço verdejante, por isso que tem a presença do povo Atiqui. Se a gente observar outros exemplos, isso vale para todo o Nordeste, mas eu trouxe exemplos concretos das fotos que eu tinha. Veja o povo Pancararu, que está próximo ao São Francisco, e é muito importante observar o nome da aldeia, Brejo dos Padres. Foram os padres jesuítas que missionaram esse povo indígena, e exatamente essa região é um vale que desemboca no São Francisco. Outra vez uma região de vale, outra vez uma região montanhosa e de um brejo de altitude, onde habita o povo Pancararu. Do lado direito, o povo Capinó em Buíque. Buíque é uma região, é um município do semiárido pernambucano. Temos aqui o Vale do Catimbau, eu falei anteriormente. É uma região muito rica em sítios arqueológicos, bastante estudada. A presença humana de cerca de 12 mil anos foi constatada nessa região a partir de vestígios arqueológicos. Mas observe que mesmo essa região sendo um vale, sendo um brejo próximo a um brejo de altitude, na cercania de serra, é uma região que mostra a foto menor, onde ocorre também longas estiagens, com secas periódicas, a falta de água, e as pessoas então têm que recorrer, como mostra a foto menor, busca de água em fontes distantes para o consumo humano e dos animais. Então, lembrando que mesmo esses brejos de altitude, dependendo das condições climáticas, existem momentos que as pessoas precisam se deslocar em busca de fontes de água em lugares mais distantes, para poder saciar a sede humana, bichos, né? E aqui eu chamo a atenção como é que é representado esses povos indígenas semiáridos a partir de situações bastante específicas. Do lado esquerdo, eu tenho um livro didático que foi elaborado por professoras e estudantes do povo Trucá. O povo Trucá é um povo indígena que mora ali
no São Francisco, na cidade de Cabrobó, em uma ilha. Então, se observar na capa desse livro, as crianças que desenharam, a gente tem a ilha, a parte azul, são as águas do Rio São Francisco, a Ilha da Assunção. E no canto esquerdo, acima do nu, aqui, tem como se fosse um degrauzinho, e são as pontes que ligam a ilha ao continente. As crianças conseguiram representá-lo. Então, como é a geografia das crianças indígenas, compreende o território, né? Aqui do lado esquerdo, no canto da figura, como se fossem escadas degrau, na realidade são as pontes que ligam a ilha da Assunção da Ermita Povo Trucá e meu São Francisco ao continente. Então, vejam como mesmo as crianças conseguem fazer essa representação. Se não fosse o São Francisco nessa região, a vida seria bem mais dura, bem mais difícil para o povo Trucá. Esse mesmo povo que colhe cebola, planta arroz, cocos, e exatamente usando a irrigação através da água do Velho Chico, lá em Cabrobó. Então, o que caracteriza esse ambiente do semiárido nordestino? Então, algumas questões vale a pena ser pontuadas. Primeiro, esse clima quente e seco. Essa vegetação específica da Caatinga, mas quando avança para Minas Gerais, como foi dito, e também um pouco para Tocantins, a gente tem também essa transição com a vegetação do Cerrado. É uma região de poucas chuvas, como foi citado, longas estiagens, secas prolongadas. E a Sudene, então, definiu o que seria semiárido, essa discussão está sempre ampliando, que essa é uma região, é uma das mais semiáridas do mundo, mas por outro lado, uma das mais populosas do mundo e onde mais chove também, e a chuva está entre 80 e 250 milímetros por ano, né? Então, o céu, às vezes, ele é generoso, pode também cair de 200 a 800 milímetros, mas isso é muito pouco, né, com a extensão da região tão grande. Então, é uma região que sempre tem problemas com a questão da água, é seca em boa parte, por isso que é uma concentração de vindas de humanos nessas regiões chamadas semiárido, que são regiões montanhosas, ou o sopé do semiárido, que chama brejo de pé de serra. A região montanhosa é brejo de altitude, o topo dessa região montanhosa, de serras, e o sopé é chamado o brejo de pé de serra. Então, isso caracteriza esse semiárido. Mas eu quero chamar a atenção para essas ilhas eita, agora faltou a palavra, de umidade, essas ilhas de umidade, que chama-se os brejos. E o que significa esses brejos? Então, esses brejos são espaços habitados há milênios. E as pesquisas arqueológicas, elas apontam, existem vários estudos, isso na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, no Ceará, em Alagoas, então vários estudos arqueológicos apontam essa presença humana de 10, 12 mil anos na proximidade do São Francisco. Existem grupos humanos, que nós não podemos chamar de índios, índios ou indígenas, é uma invenção colonial, são grupos humanos que habitaram essa região no passado. Tampouco nós podemos estabelecer uma relação linear, uma continuidade simétrica entre esses primeiros grupos humanos e os indígenas atuais, ainda que nesses espaços sejam encontrados vestígios arqueológicos, mas temos que lembrar que com a colonização vários grupos foram deslocados, sejam por guerra, por missões, por fugas, por dispersão. Então, nem sempre, ou quase nunca, os vestígios arqueológicos encontrados em determinadas regiões correspondem a esse povo indígena que atualmente habita aquele espaço, em virtude desses fatores que eu elenquei anteriormente. São espaços onde ocorre tensas relações socioambientais, né? Eu disse lá no início que para alguns povos indígenas as matas são moradas, para a maioria dos povos indígenas, é espaço de moradia dos encantados, dos espíritos, desses seres sobrenaturais, dessa relação dos indígenas com o ambiente, né? São relações também de
acesso às plantas medicinais. É um espaço que a gente pode considerar um sertão verde em meio à caatinga, ilhas de umidade, como eu falei, caracterizado, a parte alta, matas serranas, e as partes baixas, como brejos de pé de serra, que são espaços de nascente, de rio, riachos, e que geralmente resistem um bom tempo a secas prolongadas, a estiagens prolongadas, né. E tem uns rios que ora desaguam no São Francisco ou no litoral. Essa inclusive é uma reflexão, uma provocação para fazermos. Os rios dos estados onde nós habitamos no Nordeste, onde estão as nascentes deles? Observemos que é sempre uma região montanhosa, em meio à caatinga, e esses rios, eles ora desaguam no São Francisco no litoral, esses rios nascem em brejos de pé de serra ou em brejos de altitude. E é exatamente esses espaços, principalmente os espaços de pé de serra, os brejos de pé de serra, que são os espaços da lavoura de consumo, né, aquela lavoura do, habitante nordestino, e no caso aqui a gente está tratando dos indígenas, do plantio da roça, do feijão, eh, da macaxa da mandioca, do milho, quer dizer, aquela roça de consumo do dia a dia, e o pouco excedente é comercializada nas feiras dos municípios próximos. Aliás, é importante dizer a importância, desses brejos de altitude para a produção de alimentos e para, a manutenção da vida nas cidades. A cidade não planta, as capitais não plantam, e quem fornece alimentos são essas regiões do semiárido, onde tem brejos de altitude, seja por irrigação, seja por, irrigação mecânica, seja por irrigação natural, mas toda a produção de alimentos, ela nunca é feita no litoral, é feita nessas regiões de brejo. Então, além dessas roças, o excedente comercial, as fontes de água, né, principalmente para essas cidades do semiárido e meio de porto, são as fontes de água dos territórios dos brejos de altitude, territórios indígenas. E isso também são espaços de reprodução sociocultural, é nesses lugares que os povos indígenas tem as tramas da vida, e é lugar dos antepassados, onde está, enterrado os antepassados, essa relação de vida, de reprodução, onde a vida é a todo tempo tecida nesse espaço, e as pessoas conhecem e se identificam com esse espaço, com esse ambiente do semiárido, do brejo de altitude. Então são espaços que são disputados historicamente, porque são os espaços onde tem água, a água necessária para a vida dos humanos, dos animais e da vegetação. A colonização nessa região foi a disputa pelas fontes de água. Então, os indígenas que historicamente, milenarmente habitavam, ou seus antepassados, esses brejos de altitude, esses brejos de pé de serra, eles foram expulsos para a criação de gado, para a fundação de cidades, porque era o espaço que era possível vicejar da vida, são como eu falei, ilhas de umidade em meio à caatinga, nessas regiões de longas estiagens e secas periódicas e escassez de chuva. Então, a gente já está caminhando para o final nessa breve exposição. A minha provocação aqui, numa perspectiva da história ambiental, é pensar essa relação íntima entre os povos indígenas e o semiárido. Qual o significado desse ambiente específico do semiárido para a afirmação identitária desses povos indígenas, qual o sentido desse ambiente para eles. Então, pensando o semiárido como espaço de reprodução sociocultural, ou como diz João Pacheco de Oliveira, um antropólogo renomado que estudou estudos Índio-Nordeste, são espaços de redefinição do controle social sobre os recursos ambientais, e é a partir dele que ocorre a reelaboração da cultura e da relação com o passado. Então, sem esse ambiente, os indígenas não conseguem afirmar sua identidade, inventar suas expressões, inventar aqui no sentido positivo, de criar suas expressões socioculturais, viver a vida e estabelecer essa relação com o passado, a partir da memória, com esse espaço habitado pelos antepassados. Então, cabendo a nós, então, compreender esses espaços, como é que eles são espaços que vivenciaram vários processos históricos, pelos indígenas, né? As relações de poder entre os indígenas, os invasores, os latifundiários, os fazendeiros, os grandes projetos governamentais,
como é um espaço que tem água, então sempre um espaço cobiçado. E isso é uma relação direta de conflito com esses indígenas que habitam esse espaço. Compreender também nesses espaços as formas de acesso, as dimensões simbólicas e a utilização de recursos naturais, por exemplo, o caso Pancararu. Antes da construção das hidrelétricas, para os Pancararu, as cachoeiras de Paulo Afonso que desapareceram com a formação dos lagos, eram moradas dos encantados Pancararu, das dimensões míticas Pancararu. Então, qual o sentido desses ambientes para esses grupos humanos, esses povos? Quais são as dimensões simbólicas? Qual a utilização dos recursos naturais? Eu lembro aqui, por exemplo, a grande disputa do povo Genipapo-Canindé no Ceará com a ipioca, a cachaça ipioca, que utilizava a água de uma lagoa que era importante para o povo Genipapo-Canindé, liderado lá pela Cacique Pequena. Então, para a ipioca, a água da lagoa era uma mercadoria. Para os indígenas, um espaço de reprodução social, de pesca, de vida, e um sentido simbólico. Então, essas disputas, seja com empresas, seja com fazendeiros, né, projetos governamentais, historicamente aconteceu porque é a disputa pela água, pelas fontes de água. E é importante perceber nessas disputas os protagonistas indígenas. Eles não são coitadinhos, eles não sofrem, eles não são vítimas. Eles estão aí como atores, como protagonistas, para afirmar a sua identidade a partir naquele espaço e a reivindicar os direitos, sobretudo o direito à demarcação desse espaço como uma terra ancestral. Então esse é um espaço também de protagonismo indígena, tem que ser compreendido na e a partir daquele espaço. E a gente tem alguns exemplos dessas relações históricas e socioambientais dos indígenas no semiárido. E uma possível chave de leitura é a gente compreender a memória biocultural. O que seria a memória biocultural? É compreender como esses povos têm uma relação de aprendizado com os antepassados, do aprendizado de como lidar com esse ambiente específico do semiárido, como plantar, o que plantar, quando plantar, como colher, compreender os sinais desse ambiente para saber quando teremos chuvas volumosas, como serão o período de estiagem. Então, essa memória biocultural, que essa memória herdada, expressa especificamente nesse ambiente e a partir desses povos, isso é um aprendizado com os antepassados dessa relação de como conviver nesse ambiente do semiárido no Brejo de Altitude. Lembrando também que nesse mesmo espaço existem as matas serranas, como lugar de morada dos encantados, lugares de culto. Então, muitos desses ambientes, com matas serranas, lugares de culto e lugar de morada dos encantados, dos espíritos, né? Também lugares de utilização de plantas, que essas plantas têm um sentido ritual, antropológico, simbólico. Então, dois exemplos: o caroá, que é essa espécie aí, que é de onde são tiradas fibras, essas fibras servem para fazer esteiras, chapéus, mas principalmente roupas rituais. Eu lembro aqui, umas roupas chamam de saiote para alguns povos, e essas roupas rituais são confeccionadas a partir dessa fibra do cará, que é essa planta aí da foto menor. E na foto maior temos a jurema, que é um arbusto espinhoso, há vários tipos, mas a Jurema tem um sentido ritual profundo para os indígenas. O complexo da Jurema, que compreende a planta em si, que é sagrada, o ritual da Jurema e a bebida, o vinho da Jurema, que é elaborado ou com a casca ou com a raiz, e a ingestão desse vinho, dessa árvore sagrada, dessa bebida, que possibilita o acesso ao mundo dos encantados. Então, a Jurema tem um lugar especial no universo mítico e religioso dos indígenas que vivem no semiárido. Então, esse semiárido é um espaço em relações socioambientais intensa, onde a gente tem um território físico, que é a terra demarcada ou não, é o espaço habitado, mas também um território simbólico, esse lugar de morada dos espíritos, esse lugar de cultos, esse lugar das plantas sagradas, esse lugar de reprodução social, onde estão os antepassados sepultados, e é o lugar da vida dos povos na atualidade. Então, é um espaço de afirmação identitária para os indígenas enquanto protagonistas sociopolíticos, né?
E é necessário compreender esse protagonismo sociopolítico dos povos indígenas no Nordeste, principalmente pela negativa dessa identidade. Há uma série, de possibilidades de afirmação da negação dessa identidade. Primeiro, porque é um espaço de disputa, como eu falei, para ocupar esse ambiente onde tem água. E segundo, porque há um imaginário que eles não são indígenas, porque eles supostamente não tinha um modelo de indígena congelado no passado, né, no período colonial, ou vinculado a uma associação com povos indígenas do Xingu da região norte. Então, esses povos que se afirmam indígenas seriam menos índios, porque já estariam aculturados, civilizados. Esse é o discurso do invasor, do colonizador, que ainda permanece. Ou eles seriam caboclos, caboclos seriam indivíduos misturados, que perderam uma identidade supostamente pura. Caboclo significa índio sem terra. Logo, ele sendo caboclo, não tem direito aos espaços reivindicados pela demarcação, né? Os espaços onde eles habitam. Então, há toda uma construção de negativa da identidade, e esses indígenas precisam, a todo tempo, estar afirmando essa identidade, essa relação identitária com esse ambiente, um protagonismo político, para afirmar o direito, sobretudo o direito ao território que é habitado, e que é a memória bicultural dos antepassados.